Chegou o momento de você curtir tudo aqui comigo, o que rolou na 28ª rodada da Premier League. Aquele expressão para começar a semana antenado de tudo que rolou no final de semana e também toda a 28ª rodada da Premier League. Então, o seu momento para ficar antenado é agora. Então, dá aquele like para mim, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com o pessoal e vamos falar muita coisa de Premier League aqui no canal. E é muito importante a sua participação aqui, então deixe seu comentário também aqui sobre o seu time. É muito importante você também interagir comigo aqui nesse conteúdo que eu estou fazendo, especialmente para você que é fã de Premier League, porque a rodada terminou e nós já temos que projetar a rodada do final de semana, a 29ª. E aí vai faltar o quê? Apenas 9 jogos para o término do campeonato. E com certeza, pessoal, o Liverpool é mais líder do que nunca na Premier League. Exatamente. Vamos aos resultados dos jogos que aconteceram na 28ª rodada. Tivemos o Nottingham Forest batendo o Manchester City por 1-0. Tivemos o Brighton vencendo o Fulham por 2-1, um jogo de virada para o Brighton, importante vitória do Brighton em casa. O Crystal Palace também venceu o Ipswich, placar magrinho de 1-0, mas muito importante. O Liverpool jogou mal, tomou o gol, conseguiu virar e, claro, sai muito forte desse jogo aí para a decisão contra o PSG na Liga dos Campeões, 3-1 para cima do Lanterna Southampton. O Brentford recebeu o Aston Villa e perdeu por 1-0, hein? Gol do Watkins. O Wolverhampton empatou com o Everton em 1-1, num jogo bem fraquinho. E o Everton, que já está 8 jogos sem saber o que é perder na Premier League. O Everton numa boa arrancada com o David Moyes, depois da demissão do Sandite. O Chelsea venceu, mas não convenceu, 1-0 para cima do Leicester. O Tottenham perdia por 2-0, buscou empate em casa 2-2 contra o Bournemouth. Um empate no clássico entre Manchester United e Arsenal, 1-1. E também tivemos nesta segunda-feira o Newcastle vencendo o West Ham por 1-0, o gol de Bruno Guimarães. Inclusive, vamos falar rapidinho desse jogo aqui, ó. Você já está aqui comigo, já vai deixando o like, porque o Bruno Guimarães justificou aí a sua convocação para a seleção brasileira, né? O Bruno Guimarães, que está indo muito bem na Inglaterra, o capitão do time, ele recebeu um belo passe se eu não me engano, do Gordon. Não, do Gordon não jogou, que estava suspenso. Foi o outro ponta que deu passe para ele. Eu vou tentar lembrar o nome aqui. Foi um cruzamento e ele, no segundo pau, se intrometeu entre os zagueiros e fez o gol. 1-0, superando o goleiro Areola. 1-0 para o Newcastle, que com esse resultado termina a rodada no G6 da Premier League. 6º colocado, hein? E vou falar uma coisa para você. O Newcastle tá ali na briga, tá fazendo ali alguns jogos interessantes, né? Tem ali no perde-ganha nas últimas rodadas, sim, né? O Alexander Isak não tem marcado, mas tem sido um time interessante, mesmo sem o Gordon, mas o Barnes, que deu assistência para o Bruno Guimarães, foi muito importante. O Harvey Barnes, que jogou no lugar do suspenso Anthony Gordon e acabou sendo muito importante aí para o gol do Bruno Guimarães. Joelit e Tonali ali fazendo a trinca de meio de campo do Newcastle, que ainda teve o Livramento, o Trippier, o Dan Burn e o Chara ali atuando também como titulares nessa partida em Londres. E o West Ham ainda com um trabalho ainda no comecinho do Graham Potter, mas muito abaixo. O West Ham é o 16º colocado com 33 pontos. Está longe da zona de rebaixamento? Está longe, né? Em termos de pontos, né? Em termos de posição, nem tanto assim, né? Porque o West Ham tem 33 pontos, né? E o Ipswich, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 17. Então, 16 pontos separam as equipes aí do bloco de rebaixamento, né? O West Ham muito mal, 13ª derrota do West Ham no campeonato, apenas 9 vitórias, encara o Everton na próxima rodada, né? Próxima rodada da Premier League só na semana que vem, tá? Depois teremos pausa de data FIFA e depois ela retoma ali no comecinho de abril, no 2 de abril,
né? Então, vamos ficar de olho aí. Já o time do Newcastle, que encara na próxima rodada o Brentford dentro de casa, né? O Newcastle não joga na próxima rodada por causa da decisão da Copa da Liga Inglesa contra o Liverpool. Então, o próximo jogo do time do Newcastle será contra o Brentford na Premier League no dia 2 de abril, na quarta-feira. A gente vai ficar de olho aí nesse duelo. O Newcastle que vai ter a sua partida adiada aí na rodada. Vamos ter 8 jogos de Premier League na próxima rodada. Então, por conta da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool já havia feito seu jogo da rodada 29 contra o Aston Villa, foi 2-2. Foi agora, um pouco antes do Carnaval, inclusive, né? Quando estava rolando ali os playoffs da Champions, né? O Liverpool fez essas partidas, né? Fez a partida atrasada com o Everton, fez essa partida adiantada do Aston Villa para justamente jogar ali a final da Copa da Liga Inglesa no domingo contra o Newcastle, que é o grande jogo também da rodada, e vai ter conteúdo, vai ter live aqui no canal para a gente curtir, e vai ser bem legal você estar com a gente, hein? Então, bora que vai ser bem massa aí o final de semana. Vai ter Chelsea, Arsenal e também a final da Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa. Então você vai curtir aqui com a gente. Então, para o Newcastle, o importante é vencer, né? Segunda vitória aí nos últimos 5 jogos. É um time que tem tropeçado recentemente, mas consegue boas vitórias aí recentemente. E está na 6ª colocação agora com 47 pontos, pessoal. E vamos agora para falar do clássico da rodada entre Manchester United e Arsenal. Jogo que tem protesto da torcida contra os Glazers, contra o Sir Jim Ratcliffe, que deu uma entrevista hoje falando que tem muitos jogadores super valorizados no elenco, né? Meteu a boca na botija aí o Sir Jim Ratcliffe, falando um pouquinho sobre as suas percepções do time do Manchester United, e elogiou o Ruben Amorim e falou que é um técnico para ficar muito tempo no Manchester United, né? Mas o trabalho dele não está indo muito bem, né? Então, o time precisa melhorar um pouco aí o futebol, né? Mas conseguiu 1-1 num primeiro tempo muito ruim. O que salvou foi o gol de falta do Bruno Fernandes, que para mim foi um belo gol de falta, né? Por mais que o Raya esteja um pouquinho mal posicionado ali para poder tentar evitar o gol, tentar a defesa. E aí, no segundo tempo, o United perdeu muito gol, né? Perdeu um gol com o Mazauí, perdeu um gol do Bruno Fernandes, o Raya fez ótima defesa. O Zirkzee também perdeu o gol. O Arsenal teve oportunidades também, teve uma com o Martinelli, mas estava impedido. E teve o gol do Declan Rice, o gol do Declan Rice, que deu ali a igualdade ao marcador ali aos 29 minutos do segundo tempo. Um gol em cada tempo, num jogo, primeiro tempo bastante protocolar, mais ou menos, e aí o segundo tempo melhor, né, com mais volúpia de oportunidades, né? O Arsenal com mais posse de bola, evidentemente, tentando criar as melhores chances, o Manchester United apostando no contra-ataque, mas assustando também. Mas é o Manchester United que, com o empate, é o 7º empate no campeonato, né? 9 vitórias e 12 derrotas, chega a 34 pontos na 14ª colocação na Premier League. O Manchester United que vai ter aí 10 joguinhos aí para tentar melhorar um pouco essa situação, tentar estancar um pouco essa sangria numa temporada que já é realmente a pior de todos os tempos da história da Premier League pelo Manchester United, né? O Manchester United que vai colecionando aí um fracasso bastante retumbante nessa temporada, está vivo na Europa League, depois do empate 1-1 contra a Real Sociedad na Espanha, decide em casa na quinta-feira a vaga para a próxima fase da Europa League, né? O Manchester United que está fora da Copa da Inglaterra, né? Por outro lado, o Arsenal briga pelo título, já era, tá? Já era, porque abre 15 pontos o Liverpool com esse tropeço do Arsenal. O Arsenal não ganha 3 jogos no campeonato, né? É importante destacar isso. O Arsenal que perde para o West Ham por 1-0 em casa, depois empata com o Nottingham Forest 0-0, empata com o Manchester United em 1-1 e encara o Chelsea no próximo domingo, transmissão inclusive aqui do canal. Vai ser um clássico interessante, o Chelsea queria na rodada, mas não convenceu também. O Arsenal tem que se preocupar com os times que estão atrás dele, porque título para mim acabou, não tem briga pelo título, né?
O Arsenal está 15 pontos do Liverpool, mas tem o Nottingham Forest 4 pontinhos atrás com 51. E o Chelsea ali, 6 pontinhos atrás com 49. Vai ter um confronto direto com o Chelsea, né? Se o Chelsea ganha na próxima rodada, essa vantagem cai para 3. E dependendo do resultado do Forest contra o Ipswich Town, que é um jogo totalmente acessível para o Nottingham Forest, então, pessoal, tem que tomar muito cuidado aqui o Arsenal com os tropeços. É uma fase ruim, né? Os desfalques têm pesado, principalmente no ataque. O Saka ainda não voltou, o Martinelli voltou agora. O Saka deve ser o próximo a voltar aí na segunda quinzena de março. Então vamos acompanhar aí como que vai ser a situação. Lembrando que Gabriel Jesus e Kai Havertz estão fora da temporada por lesões, né? O Kai Havertz uma lesão muscular, né? Problema no tendão da coxa. E o Gabriel Jesus uma lesão de ligamento cruzado do joelho, que passou por cirurgia, só vai voltar na segunda parte da temporada que vem, né? Então, o Arsenal que trouxe aí o Bertá, né? Dirigente, né? Do Atlético de Madrid, ele que será o novo diretor de futebol do time do Arsenal na próxima temporada. O Fabrício Romano deu a letra, né? Durante o final de semana. O Arsenal está trazendo aí um reforço para o seu departamento de futebol. Andrea Berta, ele é do Atlético de Madrid, vai acertar com o Arsenal nessa semana, acredito eu, ou na próxima, e vai ser o cara para reconstruir esse time, para trazer mais reforços, e o Arsenal precisa realmente de um meio-campista, de um atacante, de um 9 aí, fazedor de gols. O Vlahovic está dando sopa no mercado, hein? E olha que ele foi mal contra a Atalanta, ele entrou, hein? Errou numa jogada ali que culminou no quarto gol da Atalanta. A Atalanta meteu 4-0 na Juventus na Série A, em pleno estádio Allianz de Turim. Foi um negócio complicado aí, ó. O Vlahovic não tá bem lá e acho que é uma boa pro Arsenal tentar trazer, hein? É um cara que eu, por exemplo, já dou a letra aqui, ó. Se alguém do Arsenal estiver me ouvindo, olha, provável que não, né? Muita piada da minha parte, né? Mas só dando uma sugestão, o Vlahovic seria uma ótima aquisição para o time do Arsenal para a próxima temporada, para solucionar essa questão de gols, né? O Arsenal tem 10 empates, pessoal. É o time que mais empatou na Premier League, junto com o Brighton, né? Que é o 7º colocado na tabela de classificação. O Arsenal com muitos empates, né? Então, 3 derrotas, 10 empates e 15 vitórias, né? O Arsenal que vai aí capengando nas últimas rodadas, e isso vai complicando, porque o Liverpool nas últimas 3 ganhou, né? E ganhou mesmo assim não jogando tão bem, né? Mas é o Liverpool praticamente aí com questão de tempo aí, pode ganhar esse campeonato aí por 5 rodadas de antecedência, e olha lá, porque o Liverpool tem o Everton, né, na próxima rodada, vai jogar em casa e vai querer dar o troco depois de ter tomado o empate com o Everton no último Merseyside Derby, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí com o Liverpool na próxima rodada, mas o Arsenal tropeça de novo, o Manchester United segue nessa fase ruim, mas nenhuma novidade, né? Não sai ali da 14ª colocação, já há um bom tempo que está ali, então veremos como vai ser essa situação aí. Mas um ponto legal, o Bruno Fernandes, cara, ele chegou pela 3ª temporada seguida, ele chegou a 25 participações diretas para gol em Premier League. Ele só tem essa marca, né, com o Manchester United muito mal, né, na pior fase da história do Manchester United recente, né? E ele consegue ser produtivo, né? E os únicos 2 jogadores além dele que tem essa marca de mais de 25 participações em gol numa temporada de Premier League é o Salah e o Haaland. Ou seja, o Bruno Fernandes está num patamar
com dois jogadores que têm sido muito importantes para suas respectivas equipes nos últimos anos. Então, Bruno Fernandes, mesmo com o Manchester United ruim, tem se destacado em números. E mais uma vez, uma temporada horrorosa do United, ele tem sido destaque, né? Para mim, a melhor contratação do Manchester United na pós era Alex Ferguson. O Chelsea, que teve o Cole Palmer perdendo seu primeiro pênalti como jogador profissional, conseguiu vencer, mas longe de convencer. E graças ao Cucurella, que marcou o gol no segundo tempo. 1-0 para cima do Leicester, o Leicester que derrete, né? O Leicester perdeu 12 dos últimos 13 jogos na Premier League. Um dos piores aproveitamentos aí com o Ruud van Nistelrooy. São 15 jogos do Van Nistelrooy como treinador do Leicester, 3 vitórias e 12 derrotas. Então é muito pouco para esse Leicester, candidato grande, né? Enorme candidato para cair, né? Apesar da diferença de 6 pontos para o Wolverhampton, 17º colocado fora da zona de rebaixamento, né? O Leicester encara o Manchester United na próxima rodada, no próximo sábado, dia 16, o jogo às 4 da tarde, né? Então o Leicester vai ter em casa mais uma oportunidade para tentar se redimir. É um time que não marca gol dentro de casa nos últimos jogos, só apanha, mas vai ter o Manchester United que está nesse momento frágil, então pode ser que seja aí um alento. Vamos ver se o Leicester vai conseguir aprontar. Eu acho muito difícil, porque o time está jogando muito mal, né? O Leicester faz uma campanha mesmo para voltar à Championship na próxima temporada. Já o Chelsea, pessoal, que com o Cole Palmer, 7º jogo sem marcar um gol ou dar uma assistência. A pior fase do Cole Palmer. Depois da virada de ano, o Cole Palmer deixou de existir nesse time do Chelsea. E é claro que o rendimento do Chelsea cai por conta da queda de produção do Palmer. O Palmer é um jogador muito importante, influente nesse time, e se ele não vai bem, o time tende a sofrer, né? E tem sido assim, ainda mais por conta das lesões, né? Madueke tá fora, o Nicholas Jackson também tá fora, tem algumas lesões aí, o Lavia também já há um tempo fora. O Chelsea, por mais que a vitória seja importantíssima, por mais que não tenha convencido, foi 1-0, ganhou de 4-0 do Southampton e ganhou de 1-0 do Leicester. O Chelsea cumpriu o seu papel, venceu os times que estão na zona de rebaixamento. E agora tem o Arsenal, né? Fora de casa, que é um jogo pesado, né? Mas vai um confronto interessante, porque é um duelo que vai atiçar cada vez mais ali a briga pelo G4, né? Porque o City está na 5ª colocação, então o Chelsea vai precisar somar pontos caso não queira ver a sua 4ª colocação ameaçada, porque o City vai ter o duelo contra o Brighton dentro de casa. O Brighton vive um bom momento, é o 7º colocado também. É outro confronto também que atiça a briga por vaga de competição europeia na próxima rodada. Então vai ser muito legal a gente acompanhar essa rodada no próximo final de semana, porque vai mexer muito na parte de cima da tabela. O Chelsea não vem jogando bem mesmo, tá? Vem fazendo uma campanha muito abaixo agora desde o Boxing Day para cá. É um time muito oscilante, tá? Muito oscilante mesmo, né? Falta abril, perde muitos gols e tem sido um problema, né? E agora o Enzo Maresca tem buscado algumas soluções pela falta de um centroavante ali. O Nkunku não é o cara que é a referência, né? E ele tem sido ali um cara que está tendo mesmo que apagar um pouco o incêndio, mas não vem se destacando, né? Ainda mais pelo alto valor pago por ele, né? E é um jogador que ainda não correspondeu realmente à altura. Já teve a temporada passada muito assolada por lesão, quase nem jogou, né? E nessa tem tido mais oportunidades, mas tem sido muito mais reserva do que titular. Agora mais titular por conta das lesões de jogadores do ataque. Mas é um Chelsea que precisa, com o Cole Palmer, buscar ali o caminho do gol, né? Tá 7 jogos sem marcar e o Palmer por que pareça, ainda é o artilheiro do Chelsea na temporada, com 14 gols marcados, se eu não falho a memória, mas é isso mesmo. Deixa eu só ver aqui, ó. Já passou, 14 gols mesmo, tá isso mesmo. 14 gols marcados o Cole Palmer. Então, Chelsea, jogo importante na próxima rodada com o Arsenal. E tem que somar pontos para que o City não venha ali
para atrapalhar os planos também. Porque o que vai ser legal nessa reta final, pessoal, vai ser a briga por vagas em competições europeias na Premier League, porque o título está decidido e os rebaixados vão ser aqueles mesmos. Vai ser o Southampton, vai ser o Leicester e vai ser o Ipswich, né? Nenhuma das equipes ali mostram forças, né? Principalmente o Ipswich e o Leicester estão ali com 17 pontos há várias rodadas já, inclusive, né? Não vem tendo uma sequência interessante já faz algum tempo essas equipes de vitórias, né? Por exemplo, o Ipswich e o Leicester não ganham há mais de 5 rodadas no campeonato, né? Então é complicado, né? Mas tá ali, né? Vamos ver o que vai acontecer nas últimas 10 rodadas do campeonato. Até 25 de maio vai ter muita coisa para rolar, mas foco na parte superior da tabela. E aí vamos a outro jogo que envolve também uma equipe que vem oscilando nas últimas 5 rodadas e chegou a surpreender fazendo 2-0. Tavernier e Evanilson marcando pelo segundo jogo seguido, né? Depois da sua lesão, o ex-jogador do Porto, e o Bournemouth abriu 2-0, mas o Tottenham conseguiu uma reação com o Sar e o Son que teve um pênalti claro e ele foi lá e marcou o gol de empate do Tottenham, que também faz uma campanha muito ruim, né? O Tottenham tem os mesmos 34 pontos do Manchester United, é o 13º colocado, porque tem uma vitória a mais em comparação ao United. Tem 14 derrotas e 4 empates. É uma campanha bem ruim dos Spurs, que joga contra o Fulham na próxima rodada, clássico londrino no Craven Cottage no dia 16 de março. E o time do Bournemouth, que nos últimos 5 jogos ganhou apenas um jogo, ganhou do Southampton por 3-1, depois vem de derrota para Liverpool, derrota para o Wolverhampton, derrota para o Brighton, empate com o Tottenham e encara o Brentford na próxima rodada. O Brentford, 12º colocado, o time do Thomas Frank, faz uma campanha mediana com 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Mas o Bournemouth perdeu a oportunidade de voltar ali a colar. Chegou a estar ali no G6 do campeonato, algumas rodadas atrás. Vinha numa fase sensacional o time do Iraola, mas ainda é uma grande temporada do Bournemouth, independente do resultado após o término do campeonato. É uma campanha muito destacada do Andoni Iraola e de seus comandados, um time muito acertadinho, com jogadores que provavelmente vão ser alvo de grandes clubes no mercado, né? O Kerk está sendo alvo do Liverpool, né? Lateral esquerdo, o zagueiro, o Huijsen, o espanhol holandês, que tem aí algumas especulações dele jogar na Espanha, e até mesmo outros clubes grandes da Inglaterra também de olho no seu futebol. O time do Bournemouth tem bons jogadores que devem aí deixar o clube por conta desse destaque da boa campanha que o Bournemouth vem fazendo nesta temporada. Então, os 2-2 aí para o Tottenham foi uma salvação de uma temporada muito ruim, né? O Tottenham que vinha de derrota para o City por 1-0, né? E conhece agora um empatezinho na 13ª colocação. Outro jogo aqui, ó, o Aston Villa, hein? O Aston Villa entrou de vez na briga por vaga em competição europeia e precisa da vaga de competição europeia para justificar os altos investimentos na janela de inverno, por conta do fair play financeiro. Então, Aston Villa, vitória importante contra o Brentford, 1-0, gol de Ollie Watkins, e 8ª colocação para o Aston Villa, 45 pontos, e já está ali colado, ó, no G6, ó. O Newcastle, 6 colocado com 47, né? Aparece o Aston Villa com 45 e, ó, só 4 pontinhos separam o Chelsea do Aston Villa. É muito pouco ponto, então a disputa tá muito acirrada. E eu vou ser bem sincero aqui, ó, do Bournemouth até o 4º colocado, ó, o Bournemouth tem 5 pontos de distância para o 4º colocado, Chelsea. Ou seja, muita coisa pode acontecer. Do 9º colocado adiante, todo mundo está brigando por vaga em competição europeia. O Fulham, não acredito, tem 42 pontos.
posso queimar minha língua com o Fulham, mas é uma campanha muito respeitada do Fulham, né? Pelo investimento que tem, um time de baixo investimento, mas que sempre faz campanhas interessantes e sempre rouba pontos dos grandes times. Mas é uma campanha destacada do Fulham, mas não deve conseguir disputa vaga de competição europeia. Mas do Bournemouth, do nono colocado adiante, todo mundo pode pegar, tá? Tá uma briga bastante acirrada e a margem de pontos é muito menor, né? Muito pequena, né? 5 pontos separam, tipo, o Bournemouth do Chelsea, cara, que é o quarto colocado. Então a briga vai ser bem interessante. Bom pro Aston Villa, que venceu. O Aston Villa precisava da vitória, veio de derrota na rodada passada para o Crystal Palace por 4-1. O time do Unai Emery, oitavo colocado com 45 pontos, que na próxima rodada pega justamente o Brighton. Ó, jogo difícil, hein? Vai ser o Aston Villa aí, ó, que só joga no dia 2 de abril, tá? Na próxima rodada, dia 2 de abril, o Aston Villa... Esse jogo, o Aston Villa e Newcastle, foi adiado por causa da final aí da Copa da Liga Inglesa, né? Então, o Aston Villa volta a jogar só no mês que vem, então vai descansar. Outros resultados de destaque aqui, ó, a gente vai trazer alguns aqui muito legais. O Brighton venceu o Fulham por 2-1, o João Pedro marcando um dos gols, hein? O Van Heck fez o gol, outro gol do Brighton de empate, o Raul Jimenez marcou do Fulham. O Liverpool, mais líder do que nunca, vamos destacar o Liverpool, porque Mohamed Salah fez 2 gols, mas o Darwin Núñez foi muito bem, hein? O Darwin Núñez marcou o gol de empate no segundo tempo, um erro, né, no primeiro gol do Southampton, né, marcado pelo Smallbone, e foi um erro entre Van Dijk e Alisson, né? Os dois ali bateram cabeça ali na decisão ali de o que fazer com a bola na área e o Smallbone acabou fazendo o gol. E aí no segundo tempo teve a reação Darwin Núñez marcando e depois o Salah, 2 cobranças de pênalti, aproveitando a total ingenuidade, né? O problema, a falta de técnica, de atributo, de recurso, né, tático desse time do Southampton, que tem uma das piores campanhas da história da Premier League. 2 pênaltis, 2 gols para o Salah, que igualou Sérgio Agüero com 184 gols. Uma marca excepcional. Aí, ó, 184 gols para Mohamed Salah, é o 5º maior goleador da história da Premier League. Ele tá a 3 golzinhos de igualar o recorde de Andy Cole, lendário jogador do Newcastle e principalmente do Manchester United, com 187 gols. O Mohamed Salah com uma marca sensacional, 184 gols, igualando o Sérgio Agüero com os 2 gols. Ele tem 27 gols no campeonato, além de 17 assistências, uma campanha sensacional do Mo Salah, fazendo chover nessa temporada. Mais uma vez o Salah sendo importante até nas cobranças de pênalti, não desperdiçou pênalti ainda na Premier League, hein? O Crystal Palace venceu, hein? Venceu o Ipswich por 1-0 com gol do Sarr. O Mateta fora depois daquele choque, né, na Copa da Inglaterra, né? E a gente aguarda para que ele se recupere rapidamente para jogar aí, ó, os resultados, né? 3-1 Liverpool para cima do Southampton. Tivemos aí o 2-1 do Brighton para cima do Fulham. O João Pedro, inclusive, é convocado para a seleção brasileira, hein? Dorival Júnior lembrando do João Pedro, mas não lembrou do Endrick, hein? Tem que chamar o Endrick, pô. Que isso? Tem que chamar o Endrick. Não pode deixar o Endrick de fora, né? E assim, pessoal, muita coisa legal que tem rolado aí na Premier League, muita coisa bacana. O Liverpool mais líder do que nunca, próximo do título e na briga contra o rebaixamento, mais do mesmo. Creio que não teremos mudanças. Vai ser legal a gente acompanhar a briga entre as equipes pelas vagas de competições europeias. Aí vai ser bem interessante para a gente curtir bastante. Vamos aos jogos da próxima semana aqui da rodada 29, porque teremos Everton e West Ham ao meio-dia no sabadão. Teremos Ipswich e Nottingham Forest ao meio-dia. E eu esqueci de um jogo, né? Eu esqueci de falar do nosso saudoso Manchester City, né? Olha que cabeça minha. Eu vou falar do City aqui porque o City joga mal, né? É que assim, eu vou falar do City porque o City fala mal do mesmo, né? Eu vou até aqui fazer uma meia-culpa porque eu esqueci do Manchester City.
Por que eu esqueci do Manchester City? Porque a partida do City foi horrorosa diante do Nottingham Forest. Foi uma derrota de 1-0, gol de Hudson-Odoi. Callum Hudson-Odoi, aí, ó. Gol dele. Hudson-Odoi, 1-0 para cima do City. O City teve posse de bola, só finalizou 3 vezes no gol do Matt Sells, que tem 12 clean sheets no campeonato e lidera esse posto de clean sheets. E o Nottingham Forest, depois de 3 jogos sem ganhar, volta a vencer, vai a 51 pontos e encara o Ipswich na próxima rodada. Vai ser bem legal. E o City vai ter o Brighton no dia 15 também, jogo importante. O City precisa ter o mínimo de discernimento que tem que brigar por essa vaga de competição europeia. Precisa estar na Champions na próxima temporada. Não estar na Champions League é um fracasso ainda maior para esse City. É maior. Mas é um time que está jogando muito mal. É a 9ª derrota do City no campeonato e nenhuma temporada de Pep Guardiola isso aconteceu, do time perder 9 jogos. É um fato totalmente incomum, mas é um time que não vem jogando bem. Mas é um fim de ciclo para vários jogadores que devem sair desse time ao final dessa temporada. Eu falo de Bernardo Silva, eu falo de De Bruyne, eu falo de Gundogan, eu falo de Kovacic, eu falo de Stones, né? Bastante complicado aí a situação. O Ederson no gol, meio estranho, porque a bola do Hudson-Odoi para mim era defensável, o Ederson deixou essa bola escapar, a bola passou entre ele e a trave, assim, achei meio estranho assim o gol. E o Nottingham Forest jogou na proposta dele, dá a bola para o adversário, né? E o City está passando por esse problema mesmo de falta de criatividade e vai no contra-ataque, agride no contra-ataque, foi isso que aconteceu e conseguiu sair do Desert Ground com um resultado importantíssimo. Vitória por 1-0 e é a 15ª vitória do Nottingham Forest, que vive uma lua de mel querendo disputar a Champions League, que venceu por 2 edições lá no passado, em 79 e 80. Então, vamos acompanhar aí o time do Forest, que vive um momento legal. Terceiro colocado, 51 pontos, 4 pontinhos do segundo colocado, o Arsenal, que tem 55. Agora sim, eu esqueci do City, mas vamos falar agora dos jogos da próxima rodada. Everton e West Ham no Goodison Park, dia 15, ao meio-dia. Temos também no mesmo horário Ipswich e Nottingham Forest, Manchester City e Brighton, e Southampton e Wolverhampton. Todos esses jogos às 12 horas. Depois nós temos às 2h30 Bournemouth e Brentford. Jogo importante também da 29ª rodada. No domingão teremos esse jogo aqui, ó. 10h30 da manhã, Arsenal e Chelsea, transmissão aqui do canal Fala Bira para a gente resenhar. E aí também teremos às 10h30 o jogo entre Fulham e Tottenham, e também o duelo entre Leicester e Manchester United às 4 da tarde, além do jogo entre Liverpool e Newcastle no estádio de Wembley, às 1h30 da tarde, no dia 16 de março, final da Copa da Liga Inglesa. Primeira taça do campeonato em disputa, e vamos ver a primeira Copa sendo decidida entre Newcastle e Liverpool. O Newcastle que está à procura desse título que não vem há muito tempo, né? O Newcastle, que é um time tão tradicional na Inglaterra, né? O Newcastle que... a última vez que o Newcastle ganhou um título inglês de campeonato foi na temporada 26-27, pessoal. E o último título do Newcastle de importância foi a antiga Copa da UEFA, que era a Taça da Cidade de Feiras em 1969. Então faz tempo aí que o Newcastle não ganha título. E as campanhas de destaque, né? Foi vice em 96, vice em 97 da Premier League, foi vice da Copa da Inglaterra em 99, foi vice da Copa da Liga Inglesa em 2023. Então ficou por um triz aí o time do Newcastle da Copa da Liga Inglesa em 2023, vai disputar agora com o Liverpool esse título que vai ser bem legal. Então esses jogos aqui, ó, fiquem ligados aqui na programação que vai ter sempre conteúdo aqui para vocês. E aqui vamos às estatísticas do campeonato com Mohamed Salah, ele com 27 gols e 17 assistências aí, ó, liderando os 2 quesitos
E ali, ó, o Van Dijk com passes completos é o líder e o Matt Sells com 12 clean sheets também na liderança, né? O Haaland com 20 gols, o Alexander Isak com 19, o Chris Wood com 18, Mbeumo com 15, o Cole Palmer com 14, o Matheus Cunha com 13, o Ollie Watkins com 13 também, o Ioane Wissa com 13 gols e o Justin Kluivert com 12 gols, são os 10 melhores goleadores do campeonato. E aí o Salah com folga também nas assistências ali, o Damsgaard, o Anthony Robinson e o Saka empatados com 10 assistências, depois o Son com 9, o Elanga com 8 assistências, o Jacob Murphy também com 8, o Bruno Fernandes com 7, o Savinho também com 7 passes para gol e o Alexander Arnold com 6. E é isso, hein? Vamos à tabela de classificação só para a gente encerrar aqui o nosso expresso de programa, porque tá muito legal, eu gosto. Eu gosto de resenhar com vocês, cara, porque isso aqui é bom demais. E é sempre bom de trocar essa ideia, porque o Liverpool é o líder com 70 pontos, o Arsenal com 55 é o segundo, o Nottingham Forest tem 51 pontos ao terceiro, o Chelsea com 49 ao quarto, o quinto colocado é o City com 47, o Newcastle, sexto colocado com 47, o Brighton logo atrás, sétimo colocado com 46, o Aston Villa, oitavo com 45, o Bournemouth é o nono com 44, o Fulham décimo com 42. E aí, segunda metade da tabela com Crystal Palace, numa boa recuperação, hein? Ficou muito tempo na zona de abaixamento no começo do campeonato. 11º colocado com 39 pontos o Crystal Palace, 12º com 38 pontos é o Brentford. Tottenham 13º com 34, Manchester United 14º com 34, 15º o Everton com 33, 16º o West Ham com 33 também, o Wolverhampton 17º com 23. Zona de rebaixamento, Ipswich Town 18º com 17, 19º Leicester com 17 e o 20º e último colocado o Southampton com 9 pontos. Fechamos, pessoal. Fechamos porque foi muito legal estar aqui com vocês para a gente trazer essa resenha, esse panorama geral do campeonato. Muita coisa legal rolando. E eu falei pra caramba, mas é bom que eu falei pra caramba, você tá sabendo de tudo que rolou. Você não perdeu absolutamente nada do que está acontecendo na Premier League nesse exato momento. A gente volta com mais conteúdo, tem o destaque da rodada, que vai ter outro vídeo aqui na semana. Tem definições da Champions League também. Os ingleses estão muito bem, depois de ter vencido. O Aston Villa venceu o Bruges fora de casa por 3-1. O Liverpool com uma boa vantagem, venceu o PSG fora de casa, com o Alisson pegando tudo, 1-0, vai para Anfield fechar, tentar garantir a classificação. O Arsenal também meteu 7-1 no PSV, vazando um jogo protocolar com os holandeses em Londres. Os ingleses estão bem na fita, na Champions League. Mas vai ter conteúdo também, a gente vai trazendo aqui informações para vocês dentro do possível, para que você não perca nada. E no final de semana voltamos de novo com a programação de Premier League e também da final da Copa da Liga Inglesa no domingão. Ó, tem 2 lives para você no domingo, hein? Uma às 10 da manhã, Arsenal e Chelsea. E emendamos a 1h30 para aquele jogão entre Liverpool e Newcastle na final da Copa da Liga Inglesa. Então, muita coisa vai rolar aqui no canal e eu quero você junto comigo, hein? Então, chama geral, deixa o seu like, seja inscrito, vem fazer parte desse universo Premier League aqui comigo, porque eu faço conteúdo para vocês curtirem, para a gente resenhar. E não se esqueça de deixar seu comentário para que a gente troque muita ideia por aqui. Eu vou ficando nessa, hein? Uma ótima semana para você. Cuide-se bem, um grande abraço e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.